Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Aqui no meu canal só falo mesmo de autismo, de várias formas, técnicas, informais. Espero que você goste desse vídeo de hoje. Seja bem-vindo. Compartilhe, comente, se inscreva se gostar, dê like. Vou contar para vocês hoje um caso específico. Eu tenho um filho autista, Pedro Ivo, de 39 anos, que é um autista severo, que é não verbal, que tem epilepsia, quer dizer, uma pessoa muito frágil, né? Ele tem, além do autismo, ele tem uma síndrome epilética grave. Então, semana passada, quinta-feira, ele estava na escola de manhã, eu levei para a escola, estava mais ou menos assim, porque anda meio frio, ele não gosta de pôr roupa, mas ele sente frio, mas foi para a escola. Quando eu busquei ele na escola, gente, sem mentira nenhuma, sem exagero de mãe, porque eu fiz medidas técnicas para falar isso que eu estou falando aqui, né? Eu peguei ele na porta da escola, ele já estava tremendo muito, muito. Mas ele tremia demais e ele arquejava. Ele ficava assim, bem assim mesmo, igual gente velha que não respira mais. Eu fiquei apavorada, aí, mas eu trouxe ele para casa, porque eu falei, em casa eu resolvo o que está acontecendo. Quando chegamos em casa, eu medi a temperatura dele. Eu não tenho oxímetro para saber, não tinha, agora tem. Não tinha oxímetro para saber essa saturação de oxigênio aí, porque ele estava arquejando, né? Mas tem um termômetro, tinha, que agora já até substituí também, um termômetro antigo daquele de mercúrio. Aí, eu medi a temperatura dele, naquele termômetro antigo de mercúrio, estava 40 graus, ele não passa de 40. Podia estar mais. E eu estava sozinha, eu já sou uma pessoa mais velha, como vocês veem aqui, a velha caquética, né? E eu fiquei assim, sem saber, porque eu queria enfiar debaixo d'água por causa da febre, mas ao mesmo tempo ele não respirava direito, eu não sabia se eu ia conseguir manter ele em pé, chegou minha faxineira. Aí eu falei com ela, vou enfiar o pé dentro do chuveiro. Ela falou, Simone, que eu tenho coragem. Eu falei assim, pois é, você não tem coragem nenhuma, nós vamos embora para o hospital agora, porque eu estou vendo que tem um negócio grave. Aí fomos correndo para o hospital. No caminho eu já fui pensando que ele estava com pneumonia, porque nós estamos aí com essas coisas de frente fria, frente quente, não sei o que, essa mudança de tempo, né? Está tendo muita crise respiratória aqui em BH, ou e no Brasil inteiro deve estar tendo essas coisas também. Aí nós fomos para o Mater Dei, que é um hospital o melhor de BH, mais chique, o pessoal lá é muito educado no tratamento, os médicos, as enfermeiras, eles recebem a gente muito bem, tem costume de ir lá romper do Ivo. Quando a gente chegou lá, eu já sabia que ele estava com pneumonia. Eu mesmo já tinha percebido. Aí nós fizemos uma triagem. A enfermeira da triagem, que fica na porta, já entrou correndo com ele na cadeira de rodas, nem me mandou esperar a senha, nem nada não. Já foi levando ele depressinha na cadeira, ela mesma, para uma sala que chama sala de alto risco. Aí nós descobrimos lá que ele realmente estava com a temperatura elevadíssima, que ele estava com uma saturação de oxigênio muito baixa, porque veja bem, gente, existem parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Quando você está com uma saturação de oxigênio, qualquer pessoa, abaixo de 89, quer dizer que a pessoa está em alto risco de vida. Quando ela está de 90 para cima, ela já não está mais nesse risco, mas o bom é que seja de 95 de saturação a 100, sem contar que ele estava com uma temperatura muito alta. Mas logo os médicos fizeram um monte de exame, veio um médico que estava de plantão, o doutor João, entendeu ele, falou, ele está com uma pneumonia, já fizeram um exame de radiografia, né? Tinha uma mancha no pulmão dele, eles não sabiam se era influenza, covid, dengue, que hoje a gente tem um monte de vírus aí que provocam esse quadro, né? Mas logo descartaram a influenza, que fizeram o exame, e ele foi melhorando, porque eles conseguiram colocar aquele tubinho de oxigênio nele, porque ele estava muito chapado, gente. Porque ele não deixa, não. Enfiou uma coisa no nariz dele, como é que vai deixar? Ele é autista, né, gente? Peraí, eu não gosto, imagina ele. Mas como ele estava muito chapado, ele conseguiu ficar um pouco, então essa saturação também foi melhorando, eles entraram com antibiótico intravenoso, então um ataque para o quadro melhorar. Mas aí por causa dessa saturação, nem era por causa da pneumonia, porque eu já vi muita gente com pneumonia ficar em casa.
né? Não precisava ser internado porque estava com pneumonia. Mas como essa saturação, mesmo com o oxigênio, ela dava 90, ela oscilava. Tinha horas que mesmo com o oxigênio estava 88, quando tirava o oxigênio, que ele arrancava, aí dava os 88, que é abaixo do nível considerado sobrevivência, né? Então, eles estavam muito preocupados com isso. Então, o que ficou interessante no caso aí, que não foi meramente a pneumonia, foi essa oxigenação aí. Mas aí eu contei para eles, o Pedro fez sangria durante 2 anos, na época da Covid. Ele teve um falso diagnóstico de câncer de sangue e a gente fazia sangria. Antes de começar essa sangria, a gente fazia a medida da saturação do oxigênio. Sempre a saturação dele era assim, 88, 89, 90. Gente, a Covid já tem um tempão de tempo passado, não tem? Tá vivo aí, né? Então, o que a gente pode intuir disso aí? A gente aí, eu falo mãe mesmo, pai, responsáveis, né, por um autista. E que eles têm uma saturação de oxigênio mais baixa. Começa daí, ó, é um autista severo, toma um monte de remédio, que a gente não sabe os efeitos colaterais. Ele não tem nenhum problema nasal, já fizemos exames, mas ele respira pela boca, ele está sempre de boca aberta. Ele tem um monte de problemas por causa desse autismo dele, acoplados a comportamento mesmo. Porque você chega com uma pessoa respirando pela boca num lugar, você fala com ela, ela vai tentar melhorar. Não adianta você falar com ele, respire pelo nariz. Você tem um nariz bom? Não adianta. Então, essas coisas todas, eu tive que explicar no hospital. Mas por que eu tive que explicar e por que eu consegui explicar? Que é muito importante a gente pensar nisso. Porque eu estou contando esse caso porque eu vejo que é padrão, é recorrente, gente xingando o hospital, gente falando que o autista foi mal atendido, que as pessoas não sabem nada. Gente, fica muito difícil um hospital manter um alto especialista em autismo, igual o Pedro tem, o tutor dele que esteve lá com ele, que conseguiu manter o tubinho dentro do nariz dele durante um tempo, bem mais que outras pessoas. Mas quando eu cheguei, Pedro arrancou logo o tubinho. Então o hospital teria que ter um cara como esse cara que chama Jorge, que é um psicólogo, especialista em autismo. Ele teria que ter 4 no mínimo, para ser revezado, só para fazer esses pequenos ajustes num quadro de autismo, né? Um quadro de autismo severo, principalmente. Isso, gente, é impossível, é inviável, porque lá é um hospital. Lá, o carro-chefe é médico, é medicina. Então, o hospital, ele detecta isso aí, a pneumonia, tá com oxigenação baixa, tem que pôr o tubinho. Se não desse mesmo, gente, se ele não melhorasse essa oxigenação nem um pouquinho, o que o hospital vai poder fazer? Intubar e botar no oxigênio. Por quê? Porque se der calmante, relaxante muscular, para o menino ficar mais calmo, deixar o tubinho lá, primeiro que não funciona muito com o autista, né? Nós sabemos disso. E depois que ia piorar a oxigenação. Então são coisas que a gente tem que tomar em consideração e não bancar a mãe louca. Porque muitas vezes, gente, a mãe, os pais, as pessoas que cuidam, né, reclamam muito desse tipo de atendimento, mas elas não levam em consideração que elas têm um filho muito para lá de diferente, né? Não é nascido em Marte, é em Plutão mesmo. É totalmente diferente de padrão genético, um monte de coisa do autista que é diferente. Então, eles não reagem igual a população. Mas, se você é uma mãe que tem uma cabeça razoável, você vai olhar para o seu filho ali naquela hora que ele estava lá já melhorando, já não estava mais com o farol baixo, estava respirando até direitinho. E você mesmo tem que ajudar o hospital. Gente, o hospital, se ele der uma alta para um paciente desse, o paciente chegar em casa e começar a passar mal e a mãe enlouquecer e processar o hospital e virar aquela confusão toda, em vez de da gente estar ajudando, né? A gente está piorando a situação. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que saber, claro, que a gente, primeiro responsável pelo filho da gente é a gente. Então, a gente tem que saber que ele tem esses padrões diferentes. E a gente tem que ajudar o corpo clínico. Eu falei com a médica que atendeu ele depois no quarto, que ele foi internado, né? Porque eles queriam deixar ele lá uma semana por causa dessa oxigenação. Eu expliquei para ela, falei, ó,
acontece isso, eu já tenho notícias anteriores de como que é a oxigenação dele. Você está vendo aqui que eu sou uma mãe que tem consciência do quadro dele, então se você der uma alta para ele, semi-alta, para ele ir para casa com antibiótico oral, porque lá eles estavam dando um intravenoso, eu vou prestar atenção nele. Eu vou ficar de olho nele o tempo todo. Eu o conheço muito melhor do que todos os médicos desse mundo, né? Que eu estou sempre de olho. E eu vou trazer ele correndo para o hospital se piorar, claro, né? E aí a gente entuba se for necessário, enfia ele no oxigênio. Mas essas coisas, gente, eu estou contando esse caso porque é uma recorrência. A gente vê pais e mães de autistas, inclusive autistas mesmo, de nível 1, que tem muita consciência do que está acontecendo, que sabem falar, reclamarem muito. Mas assim, desceram o cacete mesmo. Em hospital, que não atendeu bem. Então, vocês pensem bem nessa situação que eu vivi com meu filho, né? O hospital, o melhor de BH, fomos muito bem atendidos, correram com o Pedro quando ele chegou passando mal. O pessoal todo gracinha com ele, ele segura as pessoas quando vai fazer uma injeção, uma coisa assim, as meninas falavam, oh, que mão linda. Ó, pra você ver, um hospital é um pessoal muito bem treinado, um corpo clínico muito atento, os médicos muito bons de serviço, que logo eles detectaram o que o Pedro tinha. Mas não é possível a gente conseguir tudo que a gente quer. Tem um Jorge, que é esse rapaz altamente especializado e que também conhece o Pedro de outros carnavais, né? Porque ele vive com o Pedro. Impossível para um hospital comum. Só se tivesse um hospital, aí é uma demanda que a gente pode até pleitear aí, né? Um hospital especializado em tratamento de autismo, mas assim, um hospital completo, tinha que ter CTI, tinha que ter tudo. Será que convênio dá conta de pagar isso também, né? Porque eu levo o Pedro maternidade com o meu convênio. Então a gente tem que pensar muito bem, porque assim, a mãe louca, o pai louco, o parente louco, às vezes, o autista de nível 1 louco, às vezes, ele não ajuda, ele atrapalha, porque vejam bem, a gente estava no impasse lá. Eles não davam conta de fazer mais do que eles já tinham feito pelo Pedro. Mas também é uma responsabilidade enorme do hospital dar uma alta para um paciente desse, porque eles tinham que dar uma alta para ele sair de lá. Então, a gente tem que colaborar. Essa é a palavra-chave, que são duas, né? Nem é só colaborar. A gente não pode ser a mãe louca ou o autista louco, que a gente tem visto isso acontecer, mas, ao contrário disso, a gente tem que ser um colaborador. Por quê? Ah, mas eu não pedi para eu ter um filho autista. Mas tá aí, é sua responsabilidade, tá? Você pode querer defenestrar ele, quer dizer, jogar pela janela? Joga não. Às vezes a gente quer, porque é muito difícil, eu sei. Mas não faz isso não. Seja responsável com seu filho. Um mínimo, gente, um mínimo. Ah, eu não sou igual a você que já é experiente. Tudo bem, eu já passei por muitas experiências na vida e estou aqui passando a minha para vocês, para ver se vocês também conseguem pegar algumas coisas, né? Mas mesmo a pessoa que ainda não é assim, ela tem que ir aprendendo. Vem cá, quem é que é responsável por botar um filho no mundo? A mãe e o pai daquele menino. Qualquer menino que seja na face da terra. Então, quando você assume o risco, gente, é um risco de ter filho, ele pode vir autista, ele pode vir psicótico, ele pode vir normal, ele pode vir gênio, a gente não sabe, mas a gente tem que ser pai e mãe daquele filho. Então, não banquem as loucas, ajudem, porque nesse caso só melhora a situação. Beijo, beijo.